Hoje no canal Discípulo Net 2, mais um desafio bíblico. E o desafio de hoje é Descubra a Palavra. E essa palavra ela tem apenas 7 letras. É muito fácil. Ah, sim. E observação, no finalzinho do desafio, você vai estar tendo uma porção abençoada da Palavra de Deus. Então, descubra a palavra. Apenas 7 letras. E para te facilitar, você vai estar vendo aí 2 letras que fazem parte desta palavra. E a primeira dica é nome de uma mulher. Segunda dica, esta mulher, ela é esposa, ou seja, ela foi esposa de um rei de Israel. Terceira dica, planejou a morte do profeta Elias. É muito fácil. E agora vai estar correndo o tempo para que você possa analisar e descobrir qual é a palavra. É uma mulher que foi esposa de um rei de Israel, que planejou a morte do profeta Elias. Esta palavra tem apenas 7 letras. E o tempo está esgotando. E terminou. Vamos ver se você descobriu qual é a palavra? É muito fácil. E a palavra é Jezabel. Se você respondeu este nome, você acertou. Resposta certa. Parabéns! Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra em 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 33, que diz assim: também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E eu quero trazer essa palavra diante desse desafio que foi feito para descobrir, o nome. E eu quero falar sobre esta mulher que foi esposa do rei Acabe, rei de Israel, e que foi uma mulher que nós podemos dizer que não foi nem um pouco virtuosa, mas foi uma mulher que tinha uma índole má, um temperamento forte. E uma das causas da irritação do Senhor, Deus de Israel, foi justamente esse relacionamento, esse casamento, essa aliança errada que Acabe fez. E eu quero trazer uma palavra e falar sobre cuidado com quem você se relaciona. Acabe, ele cometeu um grande erro em casar com esta mulher, que era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E esta mulher, ela, por ser autoritária, dominadora, Acabe, ele foi um homem que ele não teve, como podemos dizer, uma linguagem popular, ele não teve punho, ele não se posicionou como rei, e principalmente como homem temente a Deus. E essa mulher, ela fez aquilo que ela quis, ela implantou um culto a Baal, ela foi perseguidora dos profetas de Deus. E nós vemos que Deus levantou Elias num momento muito crítico em que Israel estava vivendo. Porque o povo estava dividido, o seu coração estava dividido entre Baal e o Deus de Israel. E é interessante que esta mulher, ela teve um domínio, ela teve uma liberdade vindo de uma outra cultura. E quando Acabe se relaciona com esta mulher, Israel
perdeu muito no campo espiritual, porque o povo já estava com seu coração dividido e Acabe não se posicionava. Quem se posicionava, quem decidia, era essa mulher chamada Jezabel. Uma mulher totalmente oprimida, uma mulher com um coração perverso. Por isso que eu queria destacar e falar sobre essa questão, sobre cuidado com quem você se relaciona. Porque tem pessoas que, quando se relaciona com alguém, ela acaba deixando a sua personalidade, o seu jeito de ser, e acaba aceitando condições e se transforma numa outra pessoa. É como se fosse a lua que reflete a luz do sol. Não tem mais opinião própria e se deixa levar por determinadas situações, decisões. E temos que tomar cuidado com pessoas com qual nós nos relacionamos. E nós temos que analisar se realmente são pessoas que vêm para somar. Porque essa mulher não veio para somar. Acabe também não foi um bom rei, não foi um homem temente a Deus. Ele achava que poderia fazer o que ele quisesse fazer. Mas algo que nós temos que aprender que nós não somos autossuficientes. Nós não somos independentes. Mas nós somos totalmente dependentes da graça do Senhor. E ali o Senhor deixou bem claro, se nós formos ver no decorrer da história, quantas coisas que aconteceram. Nós vemos ali Elias se posicionando, a perseguição de Jezabel depois, o profeta desejando a morte do profeta. Várias situações que aconteceram por causa de uma aliança errada. E por isso que nós temos que buscar muita direção de Deus. Temos que buscar ao Senhor, para que realmente os nossos relacionamentos sejam relacionamentos totalmente direcionados pelo Senhor, que venha para edificar, para que o nome dele venha a ser glorificado. Cuidado com essa Jezabel da vida. Quantos casamentos que foram destruídos por causa de mulheres que se infiltraram de uma maneira e ali se deixou envolver e acabou abrindo mão de um casamento de anos. Um casamento abençoado por Deus, uma esposa abençoada por Deus. Muitas vezes ele abriu mão e fez uma escolha errada, uma escolha ruim, e depois as consequências. Depois colhe os frutos, e que não são frutos bons. E isso acaba sofrendo os filhos, né? A esposa, por causa de uma decisão, por causa de uma pessoa, por causa de um relacionamento, por causa de uma aliança totalmente errada. Totalmente fora da direção de Deus, sem aprovação do Senhor, porque Deus não aprova nada que venha querer interferir num casamento, que é uma instituição que foi criado por Deus. Deus, ele projetou a família. Então são coisas que temos que ter cuidado. E aqui essa mulher, ela não agiu de uma maneira vamos dizer assim, que viesse agradar a Deus. Pelo contrário, ela afrontou a Deus. Ela afrontou tudo aquilo que Deus tinha semeado no coração do povo. A palavra, os princípios. Mas Deus, ele não dorme. E ali Deus, ele levantou pessoas para mostrar que ele continua, sempre foi e sempre será Deus. E ali tiveram que se render, tiveram que reconhecer o Deus Todo-Poderoso, porque não existe outro Deus além do Senhor. Que você possa estar guardando o seu coração. Cuidado com quem você se relaciona. Que sejam pessoas de Deus que venham para somar na sua vida, para que haja edificação. Cuidado com essas Jezabéis que vêm com o intuito de destruir, de querer dominar. Então que você possa estar guardando o seu coração. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal
Discípulo Net 2. Fiquem na paz.